Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus a todos que vão ouvir, que vão ver esse vídeo. Eu creio que Deus vai alcançar vidas através desse vídeo para a honra e glória do Senhor. Queria estar compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, que é muito oportuno para os dias de hoje, os dias que a gente está vivendo, que se encontra no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz assim: aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para guerrear, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Amados irmãos, essa palavra o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu já preguei essa palavra numa oportunidade, num culto lá em Cabo Frio. Só que Deus está ardendo essa mensagem no meu coração e eu senti no meu coração de estar compartilhando com os irmãos. A gente conhece a vida de Davi, irmãos. A gente sabe quem foi Davi na Bíblia. A Bíblia relata a vida de Davi desde novo até a tua velhice. A gente sabe que Davi ele era um pastor de ovelhas, um adorador por excelência. Ele amava adorar, portanto que ele escreveu diversos salmos de adoração, de louvor, engrandeceram o Senhor, né? Salmos aonde quando Saul perseguia ele e ele compôs também que a alma dele estava angustiada, só que ele sempre fala que o Senhor vem com refrigério, né? Muitos salmos maravilhosos Davi compôs, muitas coisas maravilhosas Davi viveu na presença do Senhor. Uma delas foi uma guerra que a gente conhece muito bem, uma batalha que a gente conhece muito bem, onde Davi, ainda franzino, ainda novo, ainda inexperiente para pegar uma espada, ainda inexperiente em guerras, em batalhas, guerreou contra o gigante Golias. E trazendo para o espiritual, amados irmãos, hoje não é diferente. Hoje, muitos gigantes se levantam contra a nossa vida, seja na parte financeira, seja na vida física, seja num casamento, seja dentro de um trabalho. Em qualquer área das nossas vidas, um gigante ele se levanta. E muitas das vezes, assim como Davi, a gente venceu esse gigante. E como venceu esse gigante? Assim como Davi venceu. Com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Quem é esse circunciso? Que tenta afrontar o exército do Deus vivo. Ele vem contra mim com lanças, com espadas, porém eu vou contra ti, ó gigante, em nome do Senhor Jesus dos exércitos. E a gente conhece a passagem que Davi ele pegou no ribeiros, aleluia, umas pedras, 5 pedras. E através dessa pedra a gente sabe que a pedra é Cristo Jesus. Ele atirou essa pedra na testa do gigante e o gigante caiu em terra. Ou seja, Davi venceu o gigante Golias. Davi venceu não foi com a força do braço dele, irmãos. Ensinando pra gente que as nossas batalhas a gente não vence com a força do nosso braço. Davi ele venceu em nome do Senhor Jesus. Você vem, Golias, a mim com espadas. Você é até grande. Você é até mais forte do que eu. Mas o Deus a qual eu adoro, Golias, o Deus a qual eu sirvo, aleluia, Ele vai me dar a tua cabeça hoje. Ele vai te jogar por terra hoje. Ele vai me dar essa vitória, aleluia. Essa vitória não é minha, é do Senhor Jesus. E Davi venceu. E quantas batalhas, irmãos, a Bíblia relata em que Davi foi vitorioso. Quantas batalhas? Muitas batalhas Davi foi vitorioso. Assim, você também que está ouvindo, que está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você já venceu muita guerra. Você já venceu muita dificuldade, muita adversidade. Em oração, em leitura,
Em vigilância, como a palavra fala, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente atenta nessa palavra que Jesus ele fala aos discípulos, a gente vê que ele fala vigiai, vem antes de orar, você tem que vigiar, porque a todo momento o seu adversário ele quer te derrubar, ele quer te destruir. E orai. E orai. E na medida que a gente deixa de guerrear, como eu falei, a nossa batalha é uma batalha espiritual. Em Efésios 6:10 fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra espíritos malignos, potestade, legiões, demônios, a qual ele fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de todas as armaduras de Deus, para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revertirmos das armaduras espirituais. E revestir das armaduras espirituais, aleluia, é ter uma vida em comunhão com o Senhor, é ter um relacionamento com o Senhor, é ter uma vida de intimidade com o Senhor, é ter prazer na meditação da palavra, é ter prazer na oração das madrugadas, é ter prazer no teu aposento, é praticar o que Jesus falou, Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e a sós conversa com o teu Deus. E quando você entrou para a igreja, no teu primeiro amor, quantas vezes você fez isso? Quantas vezes o pecado ele bateu e você venceu porque estava orando, estava lendo, estava buscando, estava se santificando, estava guerreando, estava batalhando contra o inimigo, contra o teu adversário? Quantas guerras você venceu assim como Davi venceu? Quantas batalhas você venceu assim como Davi venceu? Só que teve um momento que o texto é muito claro, irmãos. Eu vou ler de novo. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para guerrear, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele a todo o Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O texto é bem claro quando fala que era tempo do rei estar em guerra. Ou seja, não era para Davi ficar em Jerusalém. Não era. Era para Davi ter ido para guerra. Era para Davi ter ido pelejar, como sempre fez. Ele venceu o gigante porque estava na guerra. Ele venceu as batalhas porque estava na guerra, estava batalhando, estava pelejando em nome do Senhor. E todas as vitórias que você teve, você só teve porque você estava numa batalha espiritual. Estava na tua intimidade com o Senhor, orando, buscando, falando, Senhor, joga esse demônio por terra. Senhor, joga essa calúnia por terra. Senhor, joga essa difamação por terra. Senhor, abre a porta de emprego. Senhor, joga essa enfermidade por terra. Senhor, o demônio se levantou no meu trabalho, mas eu creio que tu vai jogar por terra. Senhor, o demônio tem se levantado no meio da minha família, mas eu creio que tu vai jogar por terra. Você estava assim. Mas teve um momento que você parou de guerrear, parou de orar, parou de batalhar, parou de fortalecer no Senhor e na força do seu poder, parou de se revestir das armaduras do Senhor. Ou seja, parou de ir para a guerra. Você já não quer ir mais para a igreja. Não quer, você cansou. Você não quer ir para a guerra, você relaxou. Você relaxou. Não, já guerreei demais, chega. E com isso, você parando de guerrear, você parando de batalhar, você parando de orar, as práticas mundanas que você tinha deixado no passado, ela volta a se encontrar na sua vida. Sabe a mentira a qual você era mentiroso e quando você entrou para a igreja, guerreando, batalhando, você vencia as mentiras? Você parando de guerrear, batalhar, vai voltar a mentir. Vai voltar a se prostituir. Vai voltar a fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Ou seja, aí você começa a perder a batalha.
Você começa a perder a guerra. Começa a perder a guerra porque não está batalhando. Não está guerreando. A gente tem que entender que o nosso general é Cristo. O nosso general é o Senhor, mas a gente tem que guerrear. E Ele nos concede a vitória. Davi, ele guerreou. Deus concedeu vitória a Davi. Só que aqui nesse texto é bem claro. No tempo que o rei era para estar em batalha, Davi escolheu ficar em Jerusalém. Ou seja, talvez hoje você está escolhendo ficar no conforto da tua casa. No conforto do teu lar. Hoje eu não vou para a igreja não. Hoje eu vou ficar aqui vendo uma televisão, a Netflix, um filme. Não, hoje eu não vou ler não. Vou ficar aqui no telefone, vendo vídeos no TikTok. Se alimentando do mundo. Esquecendo de batalhar. Esquecendo de guerrear. E Davi ficando em Jerusalém, a gente conhece a passagem. Mais na frente, vai falar que Davi, ele subiu até em cima do teu palácio. E lá de cima ele viu a Betseba. Ele viu a Betseba tomando banho, uma mulher muito formosa, a Bíblia relata, né? A gente conhece a história. Ele a desejou. E ele alimentou esse desejo. Trouxe para o seu palácio, deitou-se com ela. A mulher se concebeu um filho. E um abismo vai puxando outro abismo, irmão. Porque Davi, tudo isso porque Davi não foi para a guerra. Se Davi tivesse na guerra, Davi não tinha pecado. Se Davi tivesse ido para a guerra, Davi não tinha caído. Ele não tinha. E a gente sabe que o pecado em iniquidade traz consequência para as nossas vidas, irmãos. Um pecado contínuo traz consequência para as nossas vidas. Davi pecou com Batseba, botou o esposo de Batseba para morrer na frente de uma batalha. Ou seja, um abismo vai puxando outro abismo. Tudo isso porque Davi deixou de guerrear. Um guerreiro que venceu o gigante Golias. E talvez você se encontre assim. Você deixou de guerrear e hoje você se encontra no mundo. Você deixou de batalhar e hoje você se encontra no mundo. Saiu da igreja porque deixou de batalhar e acabou que caiu em pecado e se desviou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus enviou o Filho dele por amor de mim e de você, para salvar aquilo que havia se perdido, a humanidade, a eu e você, irmão. Talvez você está achando que não tem mais jeito para você, mas Deus está mandando te dizer, lembra-te de onde caíste, voltaste ao primeiro amor, volte a guerrear, irmão. Você sabe quantas guerras você venceu batalhando na presença do Senhor? Você sabe quantas guerras você venceu guerreando na presença do Senhor? Volte a guerrear. Volte a batalhar. Volte a pelejar. O filho pródigo, ele saiu. Me dá minha herança, eu vou sair. Saiu, gastou tudo. Lembrou do pai. Eu vou para casa do meu pai, porque na casa do meu pai eu tinha tudo. Aqui eu estou comendo bolotas de porco. E quando ele voltou, Jesus o recebeu de braços abertos. O pai o recebeu de braços abertos. Amados irmãos, eu não sei aonde foi a sua queda. Eu não sei o que te fez parar de batalhar e guerrear. Eu não sei. E talvez você se encontre assim. Se desviou porque parou de batalhar. Mas faça como Davi, que pecou. E quando Natan foi enviado por Deus para falar para ele que ele tinha pecado, que Deus ia trazer juízo para a vida dele, ele falou, pequei contra o Senhor. E se arrependeu. Rasgou-se as suas vestes. Aleluia. Jejuou, orou, pediu a misericórdia do Senhor. Clamando, não retire de mim o teu espírito, mas renove em mim o espírito reto. E talvez a falta de você estar guerreando e batalhando te levou a pecar, assim como Davi te levou a errar, assim como Davi. Porque Davi era para estar na guerra. E você, por parar de orar, por parar de ler,
Você cometeu pecado atrás de pecado e acabou que se distanciou, se afastou de Deus. Mas Jesus, ele é misericordioso. Os discípulos falam, porque o vosso mestre, em Mateus 9, se não me engano, ceia com os publicanos e pecadores, os fariseus falaram. E Jesus falou, eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Irmão, essa mensagem é para você que deixou de batalhar, que desanimou, deixou de guerrear. Deixa eu falar uma coisa para você. Conta a vida, há esperança. Ainda há esperança para a árvore cortada. Aleluia. Ao cheiro das águas. Há esperança para você, irmão. Volta para Cristo, Jesus está voltando. Você não abriu esse vídeo à toa, não. Não abriu esse vídeo à toa, não. Deus que fez você abrir esse vídeo para ver essa mensagem, porque a honra, a glória, o louvor seja dado ao Senhor, porque Jesus quer te resgatar. Jesus quer te trazer a voltar para a guerra, a voltar para a batalha, a voltar para o joelho no chão, a voltar para a santificação. E talvez você também que está dentro da igreja, que não se desviou, mas que deixou de orar, deixou de ler, deixou de se santificar, Deus está te convidando a voltar a guerrear e a batalhar na presença dEle. Então volte, volte, volte a guerrear, volte a batalhar, volte para a presença de Jesus, volta para a presença do Salvador. Jesus, Ele quer te libertar, Ele quer te trazer novamente para guerrear ao lado dEle. Então tem essa palavra no teu coração, irmãos, para não ficar longo o vídeo. Creio que o Senhor falou ao meu coração, falou o coração dos irmãos também. Não deixe de guerrear. Nunca deixe de ler essa palavra, irmão, que nos fortalece. Nunca deixe de ter uma comunhão, um relacionamento com o Senhor, que é isso que nos fortalece. E aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. E que seja, gente, o perseverante na doutrina da palavra. Amém, meus amados irmãos? Que Deus nos abençoe, que derrama chuva de bênçãos sobre as nossas vidas e que nos dá força a cada dia para continuar guerreando e batalhando na presença dEle. Amém? Que Deus nos abençoe, fique na paz de Jesus Cristo a todos, em nome de Jesus.